Olá, você está no canal Reflexão e Religião e aqui você é muito bem-vindo. Eu estava meditando, pensando em alguns aspectos da vida, pensando no nosso relacionamento para com Deus, e eu comecei a pensar o seguinte: se Deus me tratasse como eu muitas vezes o trato, o deixando de lado em alguns momentos, em algumas decisões, como seria a minha vida? Você já parou para analisar e pensar dessa forma? Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o relacionamento de Deus para com os homens de forma geral? Muitas vezes nas nossas decisões nós deixamos Deus um pouco de lado, mas Deus está sempre ao nosso lado. Eu tenho uma história bem interessante para te contar logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal Reflexão e Religião. Eu sou o Nildo Moraes e o canal funciona da seguinte forma: caso você ainda não conheça, eu posto aqui músicas, reflexões, meditações. Todas as sextas-feiras nós temos uma live aqui no canal de temas diversos, um tema da nossa vida. O objetivo desse canal é alcançar vidas, tocar vidas de forma positiva em todos os aspectos da vida, seja no âmbito familiar, no âmbito financeiro, no âmbito profissional. Então, aqui nós fazemos uma live de temas diversos e variados e no decorrer da semana nós postamos alguns vídeos, algumas meditações como esta. Você sabe quantas vezes na Bíblia nós encontramos a frase "não temas"? São 366 vezes. 366 vezes em que Deus nos diz: não temas, eu estou contigo. Poderíamos ouvir um "não tema" a cada dia. Tem uma frase que eu gosto bastante de utilizar, posto às vezes no meu Facebook, no Instagram. Inclusive nós temos uma página com o mesmo nome no Facebook. Convido você a seguir também a página. E reflexões nos fazem muitas vezes mudar uma opinião. Quando você reflete em algo que desde que você não seja estático, que você tenha possibilidades e dê possibilidades de ouvir opiniões diferentes, muitas vezes mudar o seu conceito. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Sábios ouvem e, se perceberem que estão errados, mudam de opinião. Reflita e, muitas vezes, se você estiver errado, mude de ideia. Não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Você demonstrará grande sabedoria. Mas eu quero contar uma ilustração para vocês referente a essas promessas. Pode ter não temas para cada dia do ano, então você escolhe. Mas um casal tinha um filho e eles sempre protegiam muito esse filho. E o filho começou a se sentir incomodado, sobreprotegido, e ele queria se aventurar na vida, fazer alguma coisa diferente. E todos os anos, em determinada época, os pais levavam o filho para a casa dos avós, para que ele pudesse visitar os avós, brincar com os outros primos. Mas aquele jovem tão protegido ainda não estava preparado, talvez, pensavam os pais, para fazer uma viagem sozinho. Primeira vez que minha filha viajou sozinha, ela tinha cerca de 10 anos de idade. E eu era bem jovem também. Hoje eu não faria isso, eu não sei porquê, mas eu fico imaginando minha filha. Eu coloquei ela no ônibus para ela fazer uma viagem aos 10 anos de idade. Tinha autorização, tinham pessoas esperando ela na localidade e eu orientei ela: deixe o celular ligado, eu vou te ligar várias vezes, eu estarei com você, mesmo que você esteja dentro do ônibus. Mas eu fiquei refletindo sobre isso e sobre o cuidado que Deus teve nesse momento. E sou muito grato a Deus por isso. Mas voltando aqui à nossa história, aquele jovem sedento por descobrir, por fazer alguma coisa sozinho, sair um pouco da redoma de proteção dos pais. E talvez você esteja pensando: a igreja, a proteção, eu quero
descobrir alguma coisa nova, algo que eu ouço falar. E aqueles pais temerosos foram até a estação de trem para levar o filho para visitar os avós. E os pais preocupados e o filho já enjoado de tanto ouvir: olha, não converse com estranhos, não faça isso, não faça aquilo. E ele sempre repetia: eu já ouvi isso 1000 vezes. Os pais são assim, né? E quando você se tornar pai ou mãe, caso você ainda não seja, talvez você haja dessa mesma forma como seus pais agiam quando você era mais jovem. O cuidado, a proteção, isso é um instinto que Deus colocou em nós como seres humanos. E o pai, conhecendo aquele garoto, sabendo que ele nunca tinha viajado sozinho, ele colocou algo na mão do garoto, no bolso. Falou: coloque isso no bolso, filho. Se você precisar de alguma coisa, aqui terá algo que poderá ajudá-lo. E o jovem se despediu dos pais, entrou no trem, e nos primeiros momentos foi algo maravilhoso, uma sensação de liberdade. Ele olhava para as paisagens, começava a ver rios, animais, e foi passando o tempo. Ele começou a pensar: o que será que meus pais estão fazendo agora? Será que eles estão preocupados comigo? E se acontecesse alguma coisa aqui comigo? E aquele sentimento foi tomando conta do jovem, e ele começou então a ficar com medo, e o medo foi aumentando cada vez mais. Você já se sentiu distante da casa do pai? Talvez você esteja passando por um momento como um certo distanciamento, e eu quero refletir também em um momento muito crucial da vida de Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, quando ele sentiu ali verdadeiramente o distanciamento, a separação do Pai, ao ponto dele clamar: Pai, se possível for, passa esse cálice de mim. Ele não estava abandonando, mas ali aquele lado humano de Jesus estava falando. Jesus era divino e humano, mas naquele momento o lado humano de Jesus foi aflorado, e ele sentiu o distanciamento. E chegou a um ponto que aquele garoto ficou com muito medo. E ele lembrou da frase do pai. Ele falou: puxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou aqui sozinho. E ele colocou a mão no bolso e tirou o que o pai havia dado para ele. E ele encontrou o bilhete. E o bilhete dizia o seguinte: filho, eu estou no último vagão. Deus está no último vagão. Está de braços abertos. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Que Deus te abençoe.